TC News. Seu resultado é nossa marca. Está começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, dia dos namorados, Love's in the Air e o Fed também. Por quê? Porque hoje é uma super quarta, se você desconsiderar o fato de que não tem Copom essa semana, só na semana que vem. Hoje começa, inclusive, o período de silêncio dos dirigentes do Copom, dos dirigentes do Banco Central, mas não significa que não seja uma super quarta. Pelo contrário, hoje é CPI lá nos Estados Unidos, vai sair 9h30 da manhã no horário de Brasília, com cobertura especial aqui no Manhã TC News e uma cobertura ainda mais especial às 3 da tarde, quando o Federal Reserve, ou o FONC mais especificamente, Comitê de Mercado Aberto lá nos Estados Unidos, também toma a sua decisão com relação às Fed Funds, mas não é em relação à decisão em si que o mercado está mais de olho, e sim aos dot plots, ou seja, quais são as expectativas dos dirigentes do Fed para a definição, né, da zona dos juros ao longo do resto do ano. E isso pode cravar se a gente vai ter realmente um corte em setembro, ou vai ficar só para novembro, ou até depois, ou até sem ter corte nenhum este ano. Esses dot plots vão ajudar nessas projeções econômicas por parte do Federal Reserve. E mais importante que isso ainda, tem a fala do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, meia hora depois, 3h30 da tarde. Hoje o dia promete e a gente vai estar aqui com você minuto a minuto do pregão para te ajudar a tomar as melhores decisões, trazendo para você as informações mais relevantes para os seus investimentos. Fechado? Você então participa com a gente, faça o programa aqui conosco, manda sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 11 número 937261318, 11937261318. Você também interage pelo chat da nossa transmissão no YouTube, como faz o Savan Fará, o Tony Trader, também o João Aliende, o robô de renda fixa. Esse aí tá ganhando uma grana com essa curva de juros estressada, hein? Quem mais? O Herbert Marques, também Jameli Silva. Todo mundo já tá mandando seu alô aqui no chat do YouTube. Já aproveita que você tá aí embaixo comentando, deixa o seu like pra você mostrar o seu apoio pro nosso conteúdo. Se inscreva aqui no canal do TC se você não for inscrito ainda. E aproveita e responda a nossa enquete do dia de hoje. Na decisão desta quarta-feira, o que projetar para o tom do Federal Reserve? É a pergunta de $1 milhão. Vai ser um tom mais duro? Vai ser um tom mais frouxo? Vai ser um tom neutro / ambíguo? Ou é totalmente imprevisível? Você traz pra mim qual é a sua resposta e enquanto você faz isso, eu trago pra você quais são os destaques do programa de hoje. Pacheco decide devolver ao governo trecho de medida provisória que altera regras do PIS e COFINS. Haddad diz que não há plano B. Propostas de contenção de despesas dividem base do governo Lula, segundo o Valor Econômico. Após suspeitas de irregularidades, o governo anula leilão para compra de arroz importado. E ações da Apple fecham em alta recorde. E o valor de mercado da empresa vai a 3,17 trilhões de dólares após a apresentação com foco em inteligência artificial. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h34. Vamos cumprimentar o contribuidor do dia, Patrick Pazek, já está na ponta da conexão. Muito bom dia para você, Patrick. Hoje o dia promete, porque, meu amigo, entre CPI às 9h30, decisão do Fed com dot plots e falas do Jerome Powell mais tarde, hoje vai ter uma volatilidade interessante para dizer o nível, o mínimo, aliás. Muito bom dia. Não estamos ouvindo a sua voz, viu, Patrick? Vê se Opa, voltei. Aê, agora sim. Vai lá, Patrick, bom dia. Tava passando o caminhão do sorvete aqui na rua, eu falei, não vou deixar o pessoal com inveja, não. Justo. Você comentou que só não é uma super quarta por não termos a decisão da nossa taxa de juros local, né? Mas eu acredito que talvez seja até pior do que se fosse uma super quarta, porque
a gente vem vendo aí o investidor institucional estrangeiro muito posicionado, muito carregado em contrato de índice futuro. E hoje a gente tem o vencimento do contrato letra M. A gente vai para a letra Q. Então, só ontem, a título de curiosidade, tá? A gente já teve players, como o exemplo do Goldman e da Ágora, posicionados em mais de 120 mil contratos de índice. Muito possivelmente isso já é a rolagem, né? E a gente vai ver movimentos hoje também assim, somado a um CPI, somado a um discurso do Fed. Eu acho, Diego, que esse Dia dos Namorados eu vou ter que almoçar aqui em cima da mesa mesmo, viu? Não vou ter tempo para fazer outra coisa, não. Realmente a situação estará complexa para os investidores. Vamos ver o que eles vão namorar mais, né? Se vão namorar mais a renda fixa a partir da decisão de hoje, ou se vão começar a dar aquela piscadela, aquela paquerada com a renda variável de novo, né? Vamos ver se o gringo vai voltar a namorar com o Brasil ou não, e a gente vai descobrir isso ao longo do dia de hoje. Então bora ver os eventos da agenda, o que mais chama atenção nesta quarta-feira, Dia dos Namorados, Love's in the Air. E volatilidade promete também, tá? Começando às 8 horas da manhã, já com os juros de hipotecas de 30 anos MBA, que vão ser divulgadas lá nos Estados Unidos. Então, o mercado imobiliário está no nosso radar. 9 horas da manhã, sai a pesquisa mensal de serviços aqui no Brasil ainda, hein? Então a gente vai dar uma olhada em como que os serviços estão se movimentando, qual é o volume que este setor tem aqui na economia brasileira no mês de abril. Vai ser divulgado pelo IBGE. CPI 9,5, bota asterisco, bota marca-texto, negrita, sublinha, porque este é um dos principais eventos do dia de hoje, referente já ao mês de maio. É claro que isso também vai ter que ser temperado pela decisão do FONC mais tarde, que tá do outro lado, na outra coluna. Mas vamos continuar nessa aqui, porque ainda tem coisa pra rolar de manhã, hein? 9h45 da manhã, tem o saldo da conta corrente lá na Alemanha, referente ao mês de abril. Mais uma leitura econômica por parte do velho continente, que já iniciou, né, ou pelo menos fez o seu primeiro corte de juros, né, na semana passada. A gente trouxe esta informação, mas não se comprometeu com nenhum ritmo de corte na política monetária europeia. Então vamos ver, cada vez mais dados vão ser relevantes para a gente tentar ter alguma noção dos próximos passos do BCE. 11h30 da manhã, aí tem os estoques de petróleo EIA sendo divulgados lá nos Estados Unidos. E aí vem às 13 horas, mais conhecida como 1 da tarde, o relatório WASD do setor agrícola, né? Vai ser divulgado também lá nos Estados Unidos. 3 horas... Pois é, você imagina que vai ser só a decisão do Fed, mas não, antes ainda sai o balanço orçamentário federal lá nos Estados Unidos, também referente ao mês de maio. Haja coração! Coração que está no ar, né, hoje, nesse Dia dos Namorados. Agora, no mesmo horário, vai ter a decisão do FONC, decisão de juros nos Estados Unidos. E aí é quando o coração do investidor bate aí mais forte mesmo, porque haja estômago, né? Vamos ver como é que vai sair desse dot plots lá nos Estados Unidos, projeções econômicas do Federal Reserve, dos membros do Fed, o que eles estão esperando para a taxa terminal, o que eles estão esperando para a situação econômica dos Estados Unidos, o quanto que isso impacta na decisão de juros por lá. E às 3h30 tem a coletiva de decisão do FONC com a participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Já faz mais de um mês que o homem falou, hein? Vamos ver se ele vai mudar um pouco o discurso. 8 horas da noite, a gente vai lá pro Reino Unido, porque vai ser divulgado por lá o índice RICS de preços de imóveis. Então, setor imobiliário do Reino Unido, né, setor imobiliário britânico também no nosso radar, referente ao mês de maio, já vai ser depois do fim da nossa programação, né? Então, a gente vai ter a repercussão amanhã. Mas, como o Patrick já tinha adiantado, hoje o dia vai ser totalmente temperado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa. Meu amigo, hoje o dia vai ser bastante agitado. Bom, Patrick, a gente falou bastante aí do CPI, falamos bastante aí também do Federal Reserve. Obviamente que a gente vai continuar neste assunto, mas destes outros eventos, algum que te chama mais a atenção? Olha, eu vou ficar com
nem a ata, nem a decisão do FONC, né? Com a coletiva depois, tá? Eu acho que o grande ponto tá aí. Eu acho que o investidor, né? Aqui, acho que essa é a magia do TC. A gente dá a cara nos momentos bons, nos ruins, e eu não tenho vergonha alguma em falar de que eu errei, né? E eu errei em acreditar que simplesmente ver o Tenir caindo seria o suficiente para a gente ver uma calmaria na nossa bolsa. Não foi, né? Já que a gente começou com uma série de impasses políticos e fiscais internos, que a gente não conseguiu surfar uma realização do Tenir lá fora, que veio do 4,60 até o 4,20, tá? Então, por que eu tô de olho na coletiva pós-FONC, né? Porque eu acho que de modo rasgado, né? Se a gente vê algum repórter perguntando algo e que o Jerome Powell deixe praticamente explícito que, olha, tem 80% de chance de eu cortar os juros em setembro. Isso pode começar a trazer um apetite maior para emergentes de forma geral, né? Então a gente acaba tendo o Brasil se beneficiando. E aí eu digo, assim, pra você entender o nível, tá? Eu não tô pedindo um fluxo comprador absurdo, não. Eu só quero que o gringo pare de vender, entendeu? Então, não é muita coisa que eu tô pedindo, sabe? Eu não quero que eles virem a mão e comprem 40 bi. Não é isso. É só parar de vender pra segurar um pouco. Eu acho que é aí que é o próximo, assim, o trigger, né? O drive mais recente que a gente tem, na minha opinião, vai estar aí. Então é isso que eu vou estar de olho ao longo do dia. Perfeito. Se o gringo parar de sair já tá ótimo, né? Só que a gente precisa, porque a situação tá bem complicada. Ontem, por exemplo, a gente teve finalmente uma alta no Ibovespa, e uma alta significativa, né? Só que, ainda assim, o volume foi de 18 bilhões. Não é um volume tão alto assim quanto a gente gostaria, né? A gente fala quando o Ibovespa tá num dia ótimo, sai acima de 20 bilhões, chega a ser 25 bilhões, por exemplo, de reais negociados. Ontem chegou a 18, mas ainda assim é um pequeno alento, né? Pro comprado, que estava sofrendo já há vários pregões seguidos, com uma lombadinha que teve ali depois de 6 pregões seguidos, né? Teve uma levíssima alta, mas aí voltou a cair com tudo. Mas ontem o Ibovespa reagiu, subiu 0,73%, 121.635 pontos foi o fechamento do índice à vista, enquanto o índice futuro subiu 0,57%, fechou em 123.770 pontos. O dólar futuro continuou subindo, pois é, 0,30% de avanço, R$ 5,380, 5,38. Meu amigo, que câmbio estressado, hein? A gente olha também para a curva de juros, que fechou sem uma direção única, tá? Na ponta mais curta, houve um desestresse de até 8 pontos base, como foi o caso do D1F27. Só que na ponta longa e nos contratos mais de médio para longo prazo, houve ou uma estabilidade ou um levíssimo estresse de 1 ponto base. Então a curva de juros basicamente mostrou uma ponta mais curta dando uma boa desestressada, né, não devolvendo todo o estresse que a gente viu na semana passada, na sexta-feira, por exemplo, né, que chegou a disparar 50 pontos base em alguns contratos em certos momentos do dia e fechou num estresse absurdo, né? Não é suficiente de longe para poder compensar esse estresse que a gente viu na última sexta. Porém, já é um alívio significativo que a gente teve, pelo menos no intradiário, com esses 8 pontos base, por exemplo, no D1F27. Fechado? Dando uma olhada aqui na composição do Ibov, maior alta foi de Magalu. Com os juros caindo na ponta curta, né? O varejo dá uma aliviada, né? Dá uma suspirada. Ufa! Pelo menos alguma coisa. Aí a gente teve uma alta de quase 8% para Magalu, né, liderando os avanços do dia de ontem, como você pode ver na sua tela, inclusive R$ 12,44 foi o fechamento. BIF3 Minerva subiu 5,21%, R$ 6,26, enquanto Prio 3 fechou o pódio dos comprados, avançando 4,29%, R$ 42,55. Na menção honrosa ficou Pecar 3, que fechou na máxima intradiária, inclusive em quarto lugar, R$ 2,95, 4,24% de avanço, enquanto Azul avançou 4,03%, ficou em quinto lugar, portanto. Na ponta negativa,
Da mesma forma que ontem a gente teve, ou antes de ontem, a gente teve quase para contar nas mãos, né, os papéis que subiram. Ontem foi quase, dá para contar na mão, os papéis que caíram. Por quê? Foram liderados por Suzano, que recuou 1,55%, fechou em R$ 48,92. Mas depois a gente tem Localiza, Dexco, Embraer e Vamos, todas elas caindo menos de 1%. Né, para você ver a força compradora que a gente teve até no dia de ontem aqui no Ibovespa. Rende 3, que caiu 0,74%, R$ 41,55, fechando o pódio dos vendidos. Dexco, com queda de 0,57%, a R$ 6,92. E nas menções honrosas para os vendidos, desonrosas para os comprados, Embraer, que teve queda de 0,56%, uma correção, né? A Embraer estava mostrando uma excelente performance, mesmo nos dias em que o Ibovespa estava caindo, a Embraer se mantinha forte, né? Justamente no patamar positivo. E Vamos, que avançou 0,53%. Do fechamento de ontem, o que você pode trazer de insight para nossa audiência, Patrick? Olha, eu acho que, de uma forma geral, mostrar o quão importante, né, assim, o drive de ver os juros caírem para a gente ver a bolsa melhorando como um todo, tá? E chamar um destaque para o pregão de amanhã, que é o seguinte, pro pregão de ontem, que é o seguinte, tá? Se a gente olha aqui o Ibovespa no diário, a gente teve também uma mesma euforia, né, na quinta-feira passada, que ela foi completamente ignorada pelo candle da sexta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente não se pode levar por um dia, tá? E principalmente o dia de ontem, porque eu acredito que muito do movimento do dia de ontem pode ter sido sim a rolagem dos players. Então vamos lá, a gente vem acompanhando, né, a posição que o gringo vem carregando no mercado à vista e no mercado futuro, ou seja, de índice dólar futuro comprado ou vendido. E é muito importante a gente ver se essa posição vai ser rolada, ele está vendido, se ela vai ser rolada para a próxima série, né? Ou se ele vai simplesmente deixar morrer. Ou seja, ele está vendido aí com um preço médio de 140 mil pontos, ele decidiu parar de vender ou ele vai persistir na venda, né? Essa resposta, infelizmente, a gente só vai ter no pregão de amanhã, porque a gente vai precisar ver os contratos que foram passados para esse contrato atual, né? De forma bem técnica, tá, o Diego? Eu acho que a gente tem que estar de olho, na minha opinião, é aqui no rompimento dessa máxima dos 123.200 aqui, tá? Por que a partir do rompimento dessa máxima? Porque a gente pode começar a ver um zigue-zague de recuperação, né? Uma nova pernada de alta, quem sabe, tá? Vamos ver. De forma um pouco mais macro e olhando o gráfico diário aqui com um zoom menor, já está começando a chegar num ponto que essa nossa referência que eu estou trabalhando desde outubro de 23 até dezembro de 23, já está começando a chegar num ponto que não dá para ficar vendendo demais também não, sabe? Eu, por exemplo, no intraday, só venho procurando por oportunidade de compra, tenho preferido procurar oportunidade de compra, né? Porque não que a gente tenha virado a Suíça, mas que também nós não vamos virar a Venezuela em 3 dias, né? Então, pode recuperar um pouquinho a bolsa, sabe? E para baixo aí, se o cenário piorar e a gente vê um Fed com um discurso mais duro, deixando na ponta oposta do que eu espero, do que eu gostaria de ouvir, né? Deixando claro que não teremos corte em setembro, por exemplo, aí acho que é para a gente apertar os cintos mesmo, porque a gente provavelmente vai vir renovar a mínima no Ibov, podendo, e aí eu tenho como suporte aqui as regiões de 119.400, 116.400 e 113 mil depois, tá? Boa, tá aí então o Patrick trazendo o racional dele para o dia de hoje. Vamos ficar bastante atento nessas movimentações que o Patrick chamou a atenção. Bom, são 7h50, a gente ainda tem muita coisa para falar, mais especificamente do noticiário
e especialmente do fiscal. Por quê? Porque o governo teve um revés. Nossa, que novidade, né? O Pacheco resolveu devolver ao governo o trecho da medida provisória que altera as regras do PIS/COFINS. Ele falou que ia fazer isso e cumpriu, realmente fez e tá aí. Ele alegou que a medida não preenche requisito de urgência e não atende à obrigatoriedade de prazo para instituir uma nova regra tributária. E tá aí, foi exatamente isso que aconteceu, né? Basicamente o Pacheco justificou que a medida, ao alterar as regras sobre tributos, deveria adotar um prazo para essa mudança passar a valer, que seria o princípio da noventena, e que não foi cumprido com essa medida provisória, então ele devolveu para o governo. Basicamente, o governo contratou já uma derrota no Congresso quando ele apresentou essa proposta do jeito que foi apresentada, né? O Pacheco, inclusive, reclamou, né? Ele, basicamente, os líderes do Congresso em geral, reclamaram que o governo não antecipou esse tipo de movimentação para eles, né? E o Pacheco ficou bastante incomodado com isso, que deveria ter recebido essa proposta com um pouco mais de antecedência, não justamente, tipo, a prova aí que resolve o problema. Acabou devolvendo justamente pro governo, mais uma derrota aí pro governo federal. E não só isso, né? Porque teve resposta do Haddad nesse sentido, dizendo que o governo não tem um plano B para essa MP do PIS/COFINS que foi devolvida, né, pelo Congresso. E tá aqui as falas do Haddad, porque assim, da mesma forma que, beleza, o governo aceitou a derrota no Congresso, porém o Haddad deu uma chamadinha, né, nos congressistas, falando que o Senado assumiu parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que ele entendeu pela fala do presidente Rodrigo Pacheco. Ele diz, abre aspas, vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo e que precisa encontrar uma solução. Fecha aspas. Então assim, o governo tá dizendo, eu não vou assumir essa bucha sozinho, e parece, né, de acordo com essas falas do Haddad, que ele entendeu que o Pacheco também se colocou à disposição para achar um denominador comum ali naquela situação. Então a gente tem essas duas partes da MP do PIS/COFINS, que a gente teve alguma resolução, né, Patrick? Mas assim, uma resolução mais ou menos, né? Porque agora o governo tem que correr atrás de outra solução para poder compensar essa renúncia fiscal de mais de 25 bilhões de reais com a desoneração da folha das empresas e também dos municípios. E o relógio tá ticando. Olha, ô Diego, eu tenho um grupo com os amigos, né, no WhatsApp, e a gente tava discutindo ontem, como se alguém tivesse lendo esse grupo, né? Qual que seria a melhor solução do governo? E aí um amigo, sei lá onde ele encontrou dado de cooperativa, ele falou, cara, olha que solução boa, as cooperativas pagam 0 de imposto, só ir atrás delas. Eu falei, cara, você vai mexer nesse vespeiro que é cooperativa, sacou? Ele, mas eu acho que teria um impacto muito menor. A bem da verdade, Diego, que o que acontece, tá? A receita do bolo é muito simples, né? Qualquer um sabe fazer um bolo. No caso do, assim, trazendo a analogia pra cá, é simplesmente reduzir os gastos. Uhum. É reduzir os custos, mas o governo já deixou muito claro que ele não vai fazer isso. Então, qual vem sendo o modus operandi dele, né? Ele testa. Ele solta uma nota de que vai aumentar o imposto sobre tal coisa, aí aguarda ver como é que vai ser a repercussão para testar se isso vai diminuir ou não a aceitação do governo. Bom, e eu acho que a bem da verdade é que a gente está chegando num ponto que o governo está começando a ficar sem saída, tá? E um detalhe que, assim, que seja lá como forem resolver esses 20 bi, né? Eu, como trader, que foi algo para mim que chamou muita atenção. Na sexta-feira eu nem tava na frente da tela, mas eu vi o mercado começando a azedar muito, única e exclusivamente pela fala do Haddad. Teve algo demais na fala do Haddad? Na minha opinião, não. Uhum. Né? Foi o mercado que quis entender. Mas na prática, dane-se. Por quê? Pela primeira vez ao longo de toda essa confusão fiscal que a gente vem vendo, a gente viu no tempo real, no intraday,
a fala de um político, de um banqueiro central, de presidente, o que for, né, fazendo preço no mercado. Ou seja, na minha perspectiva, foi a primeira vez que a gente viu esse impasse fiscal que o Brasil está tendo fazendo preço, tá? Por que isso é de se preocupar? Porque agora a gente tem que estar com a atenção triplicada em qualquer pronunciamento de Haddad, de Lula, de Campos Neto, porque a gente já sabe que o mercado está punindo. Segundo ponto que a gente tem que ficar de olho: se a gente entra dentro da Câmara, do Senado, qualquer órgão político, nem metade das pessoas sabem o que é DI 1F27 ou o que é Small 11. Ninguém sabe. Agora, todo mundo sabe o que é dólar a 5,50. Então, sim, o dólar é um ótimo termômetro para a gente poder acompanhar, e pode soar até meio esquisito isso que eu vou dizer, mas estamos vendo um dólar beirando 5,40. De forma técnica, tá? Rompeu esse 5,40, a gente tem um buraco que leva até lá na região de 5,50. Eu te garanto, Diego, que 5,50 vai aparecer uma solução, dólar a 5,50, o Haddad vai arrumar uma solução para esses 20 bi muito melhor do que a gente imagina, entendeu? Então, assim, às vezes é triste a gente ter que ver uma situação chegar a esse nível, mas tenham isso sempre em mente: com o câmbio, o governo se importa. Perfeito, Patrick. Assim, não dá pra dizer que o Haddad não esteja se movimentando já, né? Obviamente que vai vir com uma solução um pouco mais definitiva, né? Pelo menos essa expectativa, com o dólar cada vez mais estressado. Mas assim, já teve uma fala por parte do Haddad, né? Algumas negociações com relação a um possível corte de gastos que deve ser apresentado ao Lula, né? Como você está vendo na minha tela, as propostas de contenção de despesas estão dividindo a base do governo Lula. E aí eu trago essa informação, né? Afinal de contas, a centro-direita, a oposição ao governo, quer corte de gastos e a esquerda critica a ideia de limitar o dinheiro para a saúde e educação. Só para trazer mais contexto, a equipe econômica está estudando limitar o aumento das despesas com saúde e educação a 2,5% do ganho real, que é acima da inflação por ano, que é o mesmo percentual do teto de crescimento das despesas com o novo arcabouço fiscal. Só que daí teve algumas falas, por exemplo, de um deputado do PT, preferindo não se identificar nessa reportagem do Valor Econômico, que não vai ser fácil essa aprovação. Os pisos da saúde e educação só podem ser modificados com uma proposta de emenda constitucional, que exigiria um grande esforço político e daria munição para a oposição. E considerando que a oposição já tem bastante munição com isso aqui, né? Ô, governo, aí complica, né? Após suspeitas de irregularidades, o governo anula leilão para compra de arroz importado, que era uma das bandeiras aí, inclusive do Lula, para evitar especulação sobre o preço do arroz. O problema é que o leilão tem alguns indícios meio estranhos, como, por exemplo, empresas sem histórico de atuação no mercado de cereais participando do certame e arremetendo lotes. Ou seja, já vai ganhar ainda mais combustível, uma CPI do arroz, né, que está sendo discutida aí. Vamos ver o quanto que o governo vai ter de capital político para resolver esta situação da forma mais positiva ou da melhor forma para ele, governo, é claro. Muito bem, 7h58, estamos aqui nos encaminhando para a reta final do Esquenta do Mercado. Patrick, se tivesse um conselho ou uma coisa que você faria neste Dia dos Namorados, olhando para essa decisão do Fed, para essa decisão aí, para a divulgação do CPI, o que você diria para a sua amada fazer no mercado no dia de hoje? Eu diria o seguinte: hoje não é o último pregão do mundo. Durante os seus trades, não vá fazer cagada para não encontrar o seu namorado ou sua namorada de mau humor pós-pregão, tá? Porque o amor é pra vida toda. O pregão acaba às 6h. Excelente conselho amoroso de Patrick Pazek. Patrick, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e bom pregão pra você. Valeu, Diegão. Bom pregão. Pessoal, brincadeiras à parte, tá? Tomem cuidado com as movimentações hoje. É bem isso que eu falei, tá?
A gente às vezes pode achar que, pô, se é um pregão de muita volatilidade, eu vou aproveitar tudo, e a gente acaba deixando se levar pela ganância. Então, lembrem que hoje é o dia fora da curva, né? Hoje não é um pregão normal, tá bom? No mais é isso, se cuidem. TC News, seu resultado é nossa marca.